Olá, eu sou a Carol Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do TT. E na aula de hoje eu vou mostrar para você qual é o segredo para você, fono, ocupar o seu espaço na equipe multi. Eu sei que esse é um assunto que muitas vezes é um monstro, né? Algo realmente que muitas fonos têm dificuldade na prática. Mas eu tô aqui hoje para te mostrar de que maneiras é que você pode contornar essa situação, ou melhor, de que maneira você pode melhorar essa situação, né? Ou até não passar por ela. Porque ocupar o nosso espaço na equipe multiprofissional é extremamente importante para a evolução do nosso paciente. A gente precisa saber dialogar nesse espaço, né, transdisciplinar, multidisciplinar, e é fundamental saber, né, se colocar, se portar e quais são as estratégias que a gente pode fazer para começar a ser ouvida, né, começar a ser identificada, principalmente como a fonoaudiólogo ou fonoaudiólogo daquele caso, né, para as pessoas começarem a entender o que é que a gente faz, né, com o que é que a gente trabalha. Às vezes é tão difícil as pessoas conseguirem compreender que fono não é só fala, né, principalmente quando a gente está falando dentro do contexto de amamentação, aí o negócio fica mais complicado ainda, porque todo mundo acha que o fonoaudiólogo, a fonoaudióloga vai trabalhar só com a parte ali de fala do bebê, de estimulação de linguagem, e quando a gente fala assim, eu atendo bebezinhos, né, recém-nascidos, recém-nascido, já com fono, precisa de fono para quê? Né? Então a gente precisa dialogar sobre o nosso fazer, né, profissional, aquilo que a gente tem domínio, né, as triagens neonatais, por que é tão importante. Muita gente ainda desconhece o nosso trabalho e é o nosso papel enquanto profissional da área, né, mostrar aquilo que a gente faz. Mas não só isso, principalmente sobre a evolução do nosso paciente, sobre o sucesso terapêutico dele, é que eu quero falar hoje. Então, ocupar o seu espaço na equipe multi, né, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que vai ser fundamental para o seu sucesso terapêutico, para o sucesso terapêutico do seu paciente, né, para você atingir os seus objetivos e para você também conseguir se colocar enquanto profissional daquele paciente que trabalha naquele determinado tipo de coisa, tá? Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir, mas a primeira ideia que eu quero trazer para você hoje é que você precisa entender quais são os limites da sua atuação. Como assim, Carol? Limite de atuação? O que é que você quer dizer com isso? Você precisa entender até onde vai o trabalho fonoaudiológico e onde começa o trabalho do outro. Isso, infelizmente, é uma dificuldade de vários profissionais, não é só a dificuldade do fono. Né? Muitos profissionais, às vezes, acabam, né, por acostumarem a fazer algum tipo de demanda ali, que talvez eles não estejam tão preparados para fazer, mas pela necessidade, acabam se acostumando naquela zona de conforto e fazem coisas que não são necessariamente atributos daquela profissão, não é verdade? Então, muitas vezes a gente pode correr esse risco de estar aí tomando o lugar de fala de outros profissionais, né? E aqui não tá só na área de amamentação, não, porque a área de amamentação ela é transversal, mas existe um lugar na amamentação que é um lugar de fala fonoaudiológico, sim. Tá? Assim como tem o lugar de fala do pediatra, assim como tem o lugar de fala, né, do obstetra, da consultora de amamentação, né, do fisioterapeuta, da nutricionista. Então também existe, né, aquilo que é domínio, assim, ciência da fonoaudiologia aí que a gente precisa entender, tá? E para não ultrapassar esse limite. Então, eu preciso entender qual é o meu lugar de fala enquanto fonoaudióloga e aquilo que não faz parte da minha formação. Um exemplo é, por exemplo, você trabalha com bandagem, certo? E bandagem é algo que não é só a fono que utiliza, outros profissionais também utilizam, né, a bandagem mioelástica, mas a gente usa com uma finalidade, né, como recurso da fonoterapia, ok? Até aí, ótimo. Mas se eu aplico bandagem, se eu faço um curso de bandagem, eu aprendo, né, princípio fisiológico, né, ativação muscular, relaxamento muscular, qual é o princípio ali do uso da bandagem, né, eu aprendo as tensões, eu aprendo para quê, com que finalidade elas são utilizadas, né, que tipo de músculo é que eu estimulo, eu aprendo tudo isso, certo? Mas, e eu sei, assim, por exemplo, que a bandagem tem o potencial de auxiliar lá no relaxamento do paciente, né? Pega essa ideia. E aí você sabe disso. Isso não te dá, né, o direito de você aplicar bandagem, por exemplo, no joelho de um paciente, né? Aplicar bandagem com fins para os quais você não está preparado para trabalhar. Eu sempre falo, né, para os meus alunos do Fono TT que existem os recursos terapêuticos, mas eles sem o raciocínio clínico adequado não valem de nada. Então não adianta, né, por exemplo, a gente pegar uma mãe, fazer
laser com essa mãe sem manejar a amamentação, não é verdade? Porque a gente vai estar só tapando o sol com a peneira, né? Se a gente, daqui a pouquinho, essa fissura vai voltar e aí o trabalho do laser foi jogado fora. A mesma forma com a bandagem, a gente aplica e tem um princípio por trás e um raciocínio por trás. Mas a gente estuda joelho? Não estuda joelho. Então, eu não posso, né, tá aplicando nem falando sobre determinado tipo de área do organismo em que eu não tenho tanto domínio, né? A gente estuda isso na faculdade, mas isso não me dá o direito de trabalhar com isso, né? Isso não é minha área. Quem é que faz essa aplicação? Lá, eu fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, então pronto, certo? Já se eu pego aí um paciente com aplicação oral facial, né, de bandagem, a gente usa ali a bandagem para pacientes com disfunções orais, falando de amamentação. Então, isso sim é domínio do fonoaudiólogo e a gente tem esse lugar de fala. Então, eu preciso muito, né? Vocês entendem a ideia do que eu trouxe? Preciso muito entender qual é o meu lugar de fala, o meu lugar de atuação, né? E qual é o meu limite também dentro dessa atuação. Por exemplo, também, né? O laser é um ótimo recurso para cicatrização de feridas. Isso não significa que eu vou sair aplicando laser em toda ferida aberta que eu tiver por aí. Porque a gente não é especialista em ferida, tá? A gente pode aplicar laser ali no manejo de amamentação, temos resolução para isso, mas fora isso, não, né? Nossa formação não é para isso. Isso aí já é uma ciência de uma outra profissão, né? Lá do pessoal da enfermagem. Então, a gente precisa entender qual é o nosso limite e por que eu preciso entender isso para falar do meu espaço na equipe multi. Para você entender onde é o seu lugar, literalmente, né? Se a gente pensa em ocupar lugar de fala, a gente precisa entender qual é o nosso lugar. O meu lugar é de fonoaudiólogo. Então, função oral, eu tenho domínio, é nesse lugar que eu vou falar, né? Eu vou falar de funções orais, eu posso falar, sim, dos impactos, né? Para a nutrição do paciente, porque isso vai impactar diretamente o meu trabalho, né? A gente trabalha para promover também, né, uma nutrição mais adequada para esse paciente, porque pacientes, por exemplo, disfágicos, eles têm um risco de desnutrir, né, muito grande. Então, sim, mas assim, eu não vou falar qual é a dieta desse paciente, por exemplo, né? Isso aí já é a parte da nutrição, tá? Outra questão muito importante é que, dentro dessa discussão multiprofissional, a gente precisa dominar sobre o caso que a gente está atendendo. Então, se a primeira coisa é a gente entender o nosso limite de atuação, a segunda coisa é a gente saber sobre o que a gente está falando, né? Então, domine aquilo que você está atendendo. Se é a amamentação que você está atendendo, então saiba sobre a amamentação, estude a amamentação, se debruce sobre esse assunto, né? Busque artigos, leia livros. É um caso que está tirando o seu sono? Busque algo que te respalde sobre aquele caso, né? É um caso que tem um diagnóstico diferente, você nunca viu esse diagnóstico. Estuda sobre isso, porque para conversar com os outros profissionais vai ser necessário que você saiba do que você está falando. Muitas vezes, né, isso vai ser um diferencial para você. Porque, infelizmente, ainda existem profissionais que fazem, né, replicam uma prática de não estudar, de repetir muito o que já viu, porque tem muitos pacientes e aí acaba repetindo, né? Por exemplo, a gente está falando de uma população neonatal e aparece muita icterícia, né, nessa população. E aí eu quero repetir, porque eu sempre vejo icterícia, eu sei, olha, esse paciente é icterícia, icterícia é isso, isso e isso. E não é assim, a gente precisa individualizar os casos, né? A gente vai ter os casos com icterícia mais grave, outros casos com icterícia mais leve, e cada caso é um caso, cada paciente vai ter alguma comorbidade associada ou não. Então, por isso, a gente tem que dominar e entender melhor sobre o que a gente está falando, quem é o nosso paciente, conhecer o nosso paciente, né? E se você vai falar sobre disfagia, né, arrase, domine aquele assunto, né? Assim, claro que você não vai saber tudo, não é isso que eu tô falando, mas minimamente sobre o seu caso, você tem que entender qual é a parte fonoaudiológica, né? Olha, eu quero entender aqui, vamos supor que você tá numa discussão multiprofissional. E aí você fala assim, olha, fulano, né, o profissional lá, doutor, físio, eu não tô entendendo por que esse paciente está apresentando isso, se dentro da clínica fonoaudiológica ele tem uma boa função oral, ele deglute bem, mas ele está apresentando uns espasmos, ele está apresentando uns roncos diferentes, eu não consigo identificar o que é isso e com os aparatos que eu tenho na clínica eu não consigo. Será que a gente poderia fazer um exame complementar, né? E aí já trazer sugestões também interessante. E às vezes você não tem a sugestão, então você quer discutir também para ver o que pode ser feito, mas é importante você saber o seu lugar de fala, entende? Então é isso, conheça os protocolos, conheça as técnicas, né?
Muitas vezes você vai ser questionada se você estiver num ambiente com outros profissionais, né? O porquê de você utilizar determinado tipo de coisa. E você precisa saber, né? Não só para dar satisfação para as pessoas, mas isso tá muito claro na sua mente, você tá fazendo alguma coisa que você sabe o que é. Então, você precisa saber quais são as técnicas, os protocolos, por que você utiliza determinado tipo de coisa. Isso não é saber tudo, né? É saber o suficiente para você ter respaldo para falar da sua atuação. Então, é fundamental. É uma outra coisa que vai te posicionar dentro de uma equipe quanto referência naquilo que você está fazendo, certo? Aquele profissional vai passar a te olhar assim, olha, ela sabe do que está falando, eu confio no trabalho dela porque ela é muito boa naquilo que ela faz, né? Ela entende ali a fisiologia do que ela está fazendo, ela sabe passar o que ela está fazendo, né? O porquê. Converse com aquele profissional e as pessoas vão começar a olhar o seu trabalho de uma outra maneira, de um outro lugar, certo? Uma outra questão muito importante que a gente precisa também estar atento é que a gente precisa conhecer o lugar de cada profissional. E eu falei sobre limite de atuação, mas eu estava falando da nossa atuação, mas a gente tem que entender, ter um olhar mais amplo para saber também qual é o lugar de cada profissional dentro da equipe, tá? Porque às vezes a gente quer discutir um caso e vai no profissional errado, né? Então, a gente precisa entender qual é o trabalho do fisioterapeuta, por exemplo, dentro do manejo de amamentação, né? Dentro de uma equipe no hospital. Qual é o trabalho da enfermagem, né? Dentro dessa equipe. Às vezes, eu tenho um problema ali que não está muito a nível do pediatra, né? Deixa eu ver um exemplo para dar para vocês. Se você tem um paciente, né, que ele precisa de um manejo, de uma orientação sobre um medicamento, um galactagogo, por exemplo, né? E aí o pediatra fala assim, olha, é o pediatra que vai fazer a prescrição do medicamento, né? Mas aí você vai discutir, olha, a mãe tá me queixando disso que tá sentindo isso. E aí o pediatra, a gente tem esses 2 medicamentos aqui, né? E as mães se dão muito bem com esse primeiro. Mas a gente tem esse segundo aqui, que não é muito recomendado, mas eu vejo utilizar. A gente pode passar esse. É isso que o pediatra vai te dizer. E às vezes você quer uma resposta assim do ponto de vista fisiológico, qual é o princípio ativo, para você entender melhor como é que isso vai impactar na lactação. Quem é que vai te dizer isso? Não é o pediatra. Quem vai te dizer isso é o farmacêutico. É ele que estuda princípio farmacológico, entende? Então, por isso que a gente precisa entender, né, qual é o lugar de cada profissional dentro da equipe. A gente tem o pediatra lá que faz as prescrições, que está preocupado, né, com todo o desenvolvimento da criança. Mas a gente vai ter profissionais que vão montando esse quebra-cabeça, né, para realmente no final conseguir prestar um atendimento integral para esse indivíduo, mais acolhedor, mais humanizado e um atendimento mais assertivo também. Por isso é super importante a gente entender que sozinho a gente não faz nada, né? Existe aquela música, né, que é impossível ser feliz sozinho, e isso na vida profissional é muito claro, é impossível a gente querer ter uma assistência maravilhosa, de super qualidade, se a gente não sabe conversar com as outras profissões, né? E até conhecer o lugar de cada profissional é importante para você identificar quando é que o seu espaço está sendo invadido ali, né? Então, por exemplo, estimulação de linguagem, né? Tantas pessoas fazem estimulação de linguagem, as famílias têm que fazer realmente, né? E às vezes tem profissionais que acabam, por estar acostumados a tanto sempre, né, fazer essa estimulação com as crianças, achando que isso é domínio dele ou dela, né? Enfim, e acaba fazendo disso uma prática e tomando isso para si. Sendo que existem outros profissionais, né? Se existe fonoaudiólogo na equipe que pode auxiliar isso de uma maneira muito mais assertiva, né? Direcionar quais são os estímulos adequados, né? Se para aquela criança tá adequado fazer aquele tipo de coisa, né? Em relação também aos exames audiológicos, né? Às vezes a criança precisa fazer uma avaliação ali rápida, né? Uma avaliação audiológica que não precisa necessariamente de um equipamento. Tendo um fonoaudiólogo na equipe, né? A gente consegue fazer isso, consegue perceber reflexo dessa criança, tudo isso, que às vezes nem todos os profissionais estão muito preparados para isso, né? Então é importante que a gente entenda o lugar de cada pessoa e que a gente entenda o nosso lugar também para falar, olha, aqui eu posso
ajudar dessa forma, né? Eu percebo que essa criança responde assim à minha terapia, à minha estimulação. Que bom seria se a gente pudesse fazer dessa forma. Será que não é melhor fazer dessa forma? Por isso, né? Sempre com muito embasamento científico, com muito respaldo, né? De tudo que a gente for fazer. Super importante, então, ter essa clareza, tá? Uma outra questão muito importante é que a gente não pode ter vergonha de mostrar o que a gente sabe, certo? A gente não pode ter vergonha de dizer qual é o nosso ponto de vista, né? Vergonha é uma coisa que não cabe muito no espaço profissional. Se você deseja, né, trabalhar, principalmente com saúde, não tem por que ter vergonha, né? Eu sou tímida, não vou conversar com aquele profissional, não vou conversar com um psicólogo ali, porque eu acho que... A gente não tem que achar nada, né? A gente tem que pensar no paciente e sempre pensando nisso. Eu vou discutir porque vai ser bom para o paciente, Tem gente que, inclusive, já recebi esses comentários de colegas, né? Falando assim, olha, eu não quero ligar para aquele profissional para falar isso, porque vai parecer que ele errou. Não é isso, gente. A gente não tem nunca que ser acusador, mas a gente tem que falar dos nossos achados, né? Assim, precisou de uma orientação, de uma segunda opinião sobre um teste da linguinha, né? Ou, teste da linguinha não, você precisou de uma opinião sobre uma frenotomia do paciente. A gente faz encaminhamento, mas a gente precisa discutir com o dentista. Por que não discutir? Por que não ligar para o profissional? Né? Quantos casos acontecem de que a gente faz avaliação, vê que a criança tem uma necessidade, a criança vai para um outro profissional, chega lá o profissional fala, não, mãe, eu não vejo necessidade. E aí, o que você vai fazer? Né? Fica duas palavras, você tem autonomia para discutir com esse profissional. A primeira coisa é discutir com esse profissional, falar, olha, pelos meus achados aqui, por que você acha que essa criança não tem, né? Por que você acha que ela não tem necessidade de fazer uma frenotomia? E aí ele vai te explicar lá do ponto de vista dele. Às vezes para ele não é uma coisa que impacta, né, na criança. E às vezes ele não tem a noção e a visão que você tem. E aí você dizer assim, não, olha, aqui eu vou te mostrar, essa criança não eleva a língua. Essa criança não tá conseguindo fazer aquele fonema, né? Ou então essa criança não tá fazendo canolamento de língua para poder amamentar direito. Não é só colocar uma mamadeira e tá tudo bem, né? Essa criança não canola a língua, ela não vai fazer uma sucção efetiva no seio, isso vai impactar o desenvolvimento motor dela, muito provavelmente, ou pelo menos crânio-facial, né? Porque sucção tá relacionada com tantas coisas no bebê, então a gente precisa ter domínio disso para discutir, né? E aí, quando a gente chegar assim, quando tiver uma opinião divergente da nossa, a gente está muito bem instrumentalizado, né? E bem certo daquilo que a gente faz, que a gente consegue dialogar de uma forma muito saudável, né? E fazer troca que vai beneficiar os dois lados. Mas sim, precisa saber como falar e precisa ter domínio disso. Nunca tenha vergonha de mostrar o que você sabe. O conhecimento é seu, ninguém estudou, né? O outro profissional não fez a faculdade que você fez. Ninguém vai te questionar por aquilo que você estudou, né? Muitas vezes a pessoa pode até querer ser curioso, né? Sobre aquilo que você faz. Mas ninguém vai questionar, né, o fazer fonoaudiológico. É a mesma coisa que você querer questionar um dentista. Porque você tirou esse dente e não esse? Ok, às vezes a gente é curioso, a gente faz esse tipo de coisa. Mas ele vai dar uma explicação e a gente não vai necessariamente questionar aquela explicação, né? Por mais que a gente não estudou o que ele estudou. Não cabe a gente, né? E uma postura ética é isso aí, né? Muitas vezes podem até questionar sobre o seu atendimento, né? Mas não sobre o seu conhecimento. E por isso você precisa saber o que está fazendo para poder saber explicar, certo? Eu faço isso, por isso, por isso e por isso. Eu uso essa técnica com essa finalidade. Tudo isso é super importante, tá? Uma outra questão sobre vergonha é que a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda, de um outro olhar mesmo, sobre determinado tipo de coisa. Eu falei essa questão da frenotomia, às vezes a gente precisa só de um olhar de um outro profissional, que às vezes o nosso olhar tá tão voltado para a função, e de repente a gente pega um profissional que tem um olhar mais voltado para anatomia, tudo isso, né, para estrutura, e que pode auxiliar a gente bastante, né, nessa questão da frenotomia, tá, da anquiloglossia. E muitas vezes tem profissionais que têm assim uma mentalidade de que e criam as imaginações, né? Aquele profissional é muito ocupado, eu não vou incomodar ele não vai querer me ajudar, ele não vai querer me ouvir. Sim, gente, a gente tem que pensar o seguinte: você não é muito ocupado, não. Você também é, mas a gente precisa estreitar esses laços, né? A atuação multiprofissional, ela é isso, e ela consegue sim prestar o melhor atendimento para o paciente, mas a gente precisa saber dialogar,
né? A gente também não tem que ficar esperando muito das outras pessoas, não é isso, né? Mas fazer a nossa parte, isso que é super importante, né? A melhora é para o paciente. Então, se você de repente perceber, o paciente precisa de atendimento de físio, você vai lá, fala com o físio, ou você encaminha o paciente para o físio, né? Conversar com o físio. A escolha, né, em atender ou não, em fazer intervenção ou não, é do fisioterapeuta, mas você fez a sua parte, e isso tem que ficar muito claro na nossa mente, né? Uma outra questão fundamental que a gente precisa saber participar, né, e ter mais isso, participar das discussões multidisciplinares, de grupos multidisciplinares, ter uma rede que a gente possa discutir, faz toda a diferença. Principalmente aqui dentro de ambientes hospitalares. Então eu sei que tem muito fonoaudiólogo que me segue, que trabalha em hospital, trabalha com neo, trabalha em maternidade. E, gente, a nossa presença numa discussão multidisciplinar, nossa presença ativa, né? Não é só estar ali escutando. Escutar faz parte também do processo. Mas não é isso. De ser ativo nas discussões, de colocar o seu ponto de vista, isso faz a diferença, né? E mostra o seu trabalho também. Não tô falando que é para você ir para discussão para mostrar o seu trabalho, não é isso. Mas isso te posiciona num lugar diferenciado, porque se você quer ser reconhecido, se você quer ser chamado para atender os pacientes, se você quer que as pessoas compreendam aquilo que você faz dentro do ambiente, né, onde você está, você precisa falar do que você faz, né? Você precisa dizer o quão importante é aquilo que você faz, né? Ninguém é obrigado a saber o que você faz, ninguém estudou, mais uma vez eu falo isso, ninguém estudou o que você estudou. Então, a gente não pode ficar esperando muito das outras pessoas, né? De saber o que a gente faz, de buscar a gente. Eu não gosto de trabalhar ali porque ninguém me chama. Mas será que isso não é um pouco culpa da nossa postura também, né? Que a gente vive muito na nossa bolha. A gente precisa saber sair para começar a mostrar a importância disso para as famílias, e não só para as famílias, para os profissionais que a gente trabalha. Então é fundamental participar dessas discussões, né, dessas visitas multiprofissionais, né, alguns lugares chamam visitas, discussões, enfim, dessas reuniões em que é discutido o caso do paciente, né, o plano, ter também uma equipe para poder discutir determinados casos, né, de repente você está atendendo um paciente que é atendido por diversos outros profissionais, que tal ter o contato desses profissionais para você discutir também. De repente você cria laços, né? Faz o seu network e também acaba aprendendo, né? Com a conduta do outro, e acaba também fazendo com que o seu trabalho tenha muito mais resultado a partir do momento que o outro profissional sabe o que você está fazendo, né? E não vai dar uma orientação inadequada em relação a isso, né? Sabe que o paciente já tem um fonoaudiólogo de referência. Isso faz a diferença, certo? É fundamental essas discussões. A gente precisa também fortalecer a nossa rede de contatos. Então, essa questão do network é super importante para você crescer, né, enquanto profissional que trabalha com isso. A gente precisa ter médicos parceiros, né, pediatras parceiros, né, até obstetras parceiros. Mas mais a parte da pediatria, que acho que é fundamental. Tanto é que se você quiser empreender nessa área, isso é muito importante, né? Porque os pacientes, eles chegam lá para os médicos. Então, é importante, o médico identificou que o paciente aqui tem uma questão, que a consultora de amamentação não está dando conta, tal, ou que você é a consultora de amamentação e ele precisa de um consultor, ele vai encaminhar para você, né? Olha, avalia o frênulo dessa paciente, eu não sei porquê, eu acho que ela tem alguma questão com o frênulo. Ele vai encaminhar para você. Da mesma forma, você pega um paciente, né? Você precisa trabalhar ali, começar a trabalhar a mastigação com ele, não sabe direito o que é que você pode introduzir, encaminha para o nutricionista infantil, ele vai, né, passar a dieta mais adequada para aquele paciente, para a idade dele, tudo direitinho, o que pode, o que não pode, né, quais as opções, e ele até vai te dar opções melhores do que você pensou, com certeza, porque ele estudou para isso, né? Então, às vezes o fonoaudiólogo fica, mas que consistência, eu preciso de tal consistência, mas eu não sei que alimento usar para trabalhar com essa consistência. Conversa com o nutricionista, muito provavelmente ele vai te dar umas ideias bem legais, certo? Ter dentistas parceiros para você encaminhar os pacientes para frenotomia é fundamental. Pessoas que falem a sua língua, principalmente, né? Que entendam sobre aleitamento materno, sobre a importância da frenotomia para o desenvolvimento da criança. Pessoas que tenham habilidade, né? Sejam odontopediatras que saibam também trabalhar com esse perfil e realizar, né, uma frenotomia, já tenham experiência com isso. Por que eu falo isso? Né? Porque existem profissionais e profissionais, tem profissionais que não têm muita experiência, né? Às vezes nem gostam muito de trabalhar com isso. Então é importante você saber para
a evolução do seu paciente, né? Fisioterapeuta, da mesma forma, osteopatas, né, que trabalham com essa parte toda de assimetria craniana, né? Crianças com torcicolo congênito, que tem tantas questões aí. Saber qual é o lugar do fisioterapeuta dentro da sua terapia, né? Às vezes a gente pega pacientes que têm disfunções orais de ordens, né, infinitas, e às vezes por anquiloglossia. E muitas vezes tem questões motoras em que a gente pode passar desapercebido ou a gente percebe, mas a gente não sabe trabalhar isso, né? Claro, a gente não estudou para isso, tem que encaminhar para o físio, né? Então é importante ter contato de físios que trabalham com essa população também, né? Não é simplesmente conhecer um fisioterapeuta na sua cidade, é conhecer fisioterapeutas que trabalhem com esse perfil, né? Para que possa ajudar você dentro, né, da população que você atende, tá? Conhecer consultores de amamentação. Se você não vai ser a consultora dessa família, às vezes você foi buscada só para ser o fonoaudiólogo, né? Ou você trabalha numa unidade que você faz o trabalho de fonoaudiologia, não necessariamente de consultoria. E aí, o paciente é acompanhado por um consultor, ou precisa de um consultor. E aí, vai precisar também fazer um trabalho fonoaudiológico, mas a mãe não tem condição de fazer a consultoria com você e o trabalho fonoaudiológico. Enfim, por N motivos, as duas coisas podem, de repente, não casar. Conheça consultores para encaminhar, até para você ter consultores para dizer assim, olha, eu tenho esse paciente, mas eu não vou poder dar assistência a ele agora porque aconteceu qualquer coisa, né, um imprevisto, e aí você vai precisar de outro profissional para suprir essa demanda dessa família, né, e isso é importante, a responsabilidade também com o que você faz. Tenha contato de consultores, né, para você discutir sobre a amamentação, né, a amamentação não é algo que é nosso, né, os consultores ajudam a gente demais nessas questões de amamentação, né, relacionadas a tantos manejos também. Às vezes você domina muito o estabelecimento da amamentação, mas você pode não dominar a parte lá de desmame, né? Então conheça consultores que trabalham com isso. Forme essa rede de apoio, tenha sempre isso em mente, tá? Terapeutas ocupacionais, né? Crianças aí que estão aprendendo a pegar os utensílios, não tem muita coordenação com isso, já deveriam ter alcançado, né? Por que não trabalhar com o TO junto? Então, é entender qual é o lugar de cada pessoa dentro desse manejo grande que é a amamentação, dentro desse universo, na verdade, né? Que é a amamentação e o trabalho com a amamentação. E, para a gente encerrar a aula de hoje, eu preciso te falar que a gente não pode moldar a nossa atitude pela atitude do outro. E isso é fundamental para a gente estabelecer o nosso lugar na equipe. Às vezes a gente está, né, num contexto de trabalho em que não há muito incentivo para a gente evoluir, não há muito incentivo, não há muita abertura para discussão, mas a gente precisa fazer a diferença, né? E isso aqui é para poder te dar esperança, né? As coisas, elas podem mudar. É claro que você não vai mudar um sistema sozinho, não é isso que eu quero dizer. Mas as mudanças têm que partir da gente. A gente não pode, mais uma vez falando isso, né? A gente não pode esperar do outro. Então nunca molde o seu modo de fazer, o seu modo de trabalho pela atitude do outro e pela experiência do outro. A gente precisa ter o nosso lugar de fala, aquilo que a gente sabe fazer, né? E a nossa maneira de fazer, de proteger, né, o nosso cuidado, o cuidado desse paciente, né? Se você trabalha num lugar que é muito difícil as discussões, que as pessoas não discutem, cada um trabalha, né, dentro do seu quadrado, comece você a fazer esse movimento, né? Comece você a falar. Isso vai abrir os olhos das pessoas, né? E de repente elas podem até se inspirar, falar, olha, tem alguém aberto aqui para discussão. Quem sabe essas pessoas também não pensam assim, olha, ninguém quer discutir aqui, eu vou ficar na minha, né? Então seja você esse porta-voz de mudança, né? Mudança no cuidado. Isso é fundamental para o paciente, principalmente quando a gente fala de cuidado de bebês, de mães e bebês, de duplas. É fundamental, não dá para trabalhar com a amamentação sem conversar, né? Então não molde nunca a sua atitude, as suas condutas, né, dentro de um ambiente por conta da conduta do outro. Muitas vezes você vai precisar discutir, né? Na maioria das vezes, eu diria que em todas as vezes é necessário discutir, né, falar, a não ser que seja uma coisa muito pontual, fonoaudiológica, mas até para isso, né, até para te convocarem para você fazer esse atendimento, talvez você não consiga fazer a busca de todos os pacientes que precisam, mas até para isso, para identificar quem é que precisa de discussão, né? As pessoas precisam conhecer o que você faz, você precisa ser conhecido pela equipe, para que então comece as solicitações comecem a chegar para você na prática.
tá certo? Então essa foi a nossa aula do TT de hoje. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Espero poder ter te ajudado com todas essas orientações sobre equipe multiprofissional e esse manejo que a gente pode ter dentro da equipe para facilitar o trabalho para todo mundo, tá certo? Muito obrigada, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!